Olá pessoal, eu sou o Ítalo Romano, professor de Direito Previdenciário do Se Joga no INSS.com.br. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente está aqui nos canais no YouTube, tanto no meu canal, Prof. Ítalo Romano, quanto também no canal do Se Joga no INSS, que no YouTube é Se Joga Vídeos. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente vai estar disponibilizando conteúdo todos os dias, a partir de hoje, dia 24, a partir das 19 horas, a gente disponibiliza conteúdo ali, professores do Se Joga no INSS, da equipe do Se Joga no INSS, disponibilizando ali mais ou menos meia hora de conteúdo, comentando questões inéditas ou de concursos anteriores. É uma ótima oportunidade para que assim você conheça um pouco da equipe do Se Joga no INSS, que cá para nós é a equipe mais assertiva, é a equipe que mais aprova historicamente nos concursos INSS. Então é isso, seja muito bem-vindo nos canais e não se esquece, se gostar da equipe, se gostar da forma de transmissão de conhecimento, vai lá no nosso site, que é esse aqui, não é? No Se Joga no INSS, para dar uma olhada nos nossos projetos. Até o dia 31 de maio, a gente não lançou nenhum tipo de curso completo para o INSS, porque a gente dá valor ao seu dinheiro. A gente não fica vendendo ilusões aqui. Ah, então bora lançar curso completo e tal, e enfim, e vender. Vai que não haja o concurso em 2022. Então a gente fez lançamento de projetinhos, pequenos projetos justamente para aquecer os motores, para fazer com que você tire ali a poeira dos materiais, se é o caso de você ter feito uma pausa nos seus estudos. Então é isso, acesse o site Se Joga no INSS, dá uma olhada nos projetos. Aqui, por exemplo, tem o Aquecendo os Motores 3.0, a gente começou com o Aquecendo os Motores 1.0, depois fomos para o Aquecendo os Motores 2.0 e por fim agora o Aquecendo os Motores 3.0. São projetos com um preço muito módico, justamente para que você assim comece a de novo realimentar o seu sonho de passar no concurso público e especificamente no concurso INSS. Então, a partir de hoje, dia 24, todos os dias, 19 horas, a gente estará disponibilizando aqui pelos canais do YouTube conteúdo e assim você vai nesse compasso de espera até o dia 31. O governo vai sinalizar se vai haver ou não novo concurso INSS em 2022. Em havendo, é nesse site aqui mesmo que você vai encontrar aquilo que tem de melhor em preparação para concurso INSS. A gente é bem assertivo nesse concurso, historicamente a gente aprova bastante, então a gente tem vários projetos assim para qualquer nível de estudo que você esteja, introdutório, médio, avançado. O fato é que a gente cerca aqui em todas as disciplinas todo o conteúdo para que você chegue assim voando baixo no concurso INSS. Então é isso, eu faço convite, mantenha-se aqui no canal do YouTube, tanto no meu canal, se inscreva, quanto também no canal do Se Joga Vídeos, Se Joga no INSS e depois, claro, acesse o site Se Joga no INSS. Forte abraço, boa aula e vamos juntos nessa caminhada. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, sou o professor Flaviano Lima, o Titã Flaviano, estou aqui mais uma vez com muita alegria participando desse Aquecendo os Motores 3.0 aqui no nosso Se Joga no INSS. Como nós sabemos, maio é um mês fundamental para você que pensa em se preparar para o concurso do INSS, pois é nesse mês que nós teremos ali o pedido de vagas, né? Se é que de fato ele vai acontecer, e se ele acontecer, isso é um indicativo claro de que poderá haver o concurso do INSS no ano de 2022. E o que é que a gente está fazendo aqui? Como o próprio nome diz, a gente está aquecendo os motores. Eu lembro das corridas de Fórmula 1, ali antes da largada, quando tem aquela volta de aquecimento de pneus, que os carros ficam ali meio que fazendo ali aquela trajetória curva, aquecendo, se preparando para logo em seguida dar início à corrida. Essa é exatamente a ideia. Vamos aqui
aquecer os nossos motores, aquecer os nossos pneus, voltar a pensar um pouco mais de perto sobre direito previdenciário, enfocando aí as modificações que foram muitas e foram relevantes, trazidas pela reforma da Previdência Social, pelas mudanças ocorridas ao longo do ano de 2020. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nisso, com o intuito de pôr a máquina em movimento, de se preparar para, se de fato houver o pedido para a realização do concurso, o pedido para a abertura de vagas, a gente está ali aquecido para dar então início à nossa caminhada, ao nosso trote, à nossa corrida, para lá em 2022 a gente chegar bem preparado na prova do INSS. Esse é o nosso objetivo nesse momento. Beleza, galera? Preparei aqui 20 questõezinhas, certo e errado, tranquilas. O objetivo é trazer aqui para vocês alguns pontos que foram objetos de modificação, outros pontos que nem foram objeto de modificação, mas que são relevantes, que são cobrados, enfim. Trazer de volta aqui à nossa memória pontos importantes do direito previdenciário. Perfeito? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só colocar, pronto. Direito previdenciário, Flaviano Lima, olha lá a questão de número 1. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições de Seguridade Social. A questão está correta, pessoal. Ela trata do financiamento da Seguridade Social, matéria que é tratada lá no artigo 195 da Constituição. E é exatamente assim como está afirmado na questão. O financiamento da Seguridade Social, de acordo com a Constituição, ele pode ocorrer de duas formas. A forma direta se dá por meio do recolhimento de contribuições de Seguridade Social. Por quê? Porque a contribuição de Seguridade Social é um tributo de arrecadação vinculada. Os recursos que entram no caixa da União, fruto do recolhimento de contribuições de Seguridade Social, eles estão obrigatoriamente aplicados na Seguridade Social. Isso significa dizer que são obrigatoriamente aplicados em ações que tenham por objetivo a garantia dos direitos relativos a quê? À saúde, à assistência social e à previdência social. Portanto, o pagamento de contribuição de Seguridade Social, quando um cidadão efetua um recolhimento de contribuição de Seguridade Social, ele está financiando a Seguridade Social diretamente, porque aquele dinheiro vai obrigatoriamente para a Seguridade Social. Mas, além desse financiamento direto, nós temos também o chamado financiamento indireto. Por quê? Porque uma parte das demais receitas obtidas por estados, pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal, uma parte dessas receitas que compõem o chamado orçamento fiscal, uma parte delas também é destinada para a Seguridade Social. Então, a gente está falando de recursos que não estão propriamente vinculados à Seguridade Social, podem ser aplicados em outras áreas, mas uma parte deles vem para a Seguridade Social, é o chamado financiamento indireto. Perfeito? Essa questão, ela traz ali, o texto da questão é praticamente a reprodução do artigo 195 da Constituição. Dá uma olhada lá, o básico é isso que eu acabei de mencionar. Financiamento da Seguridade Social se dá de dois modos. O modo direto, que é aquele feito quando há o recolhimento de contribuição de Seguridade Social, e o modo indireto, que se traduz na transferência de recursos do orçamento fiscal para a Seguridade Social. Questão 1, portanto, está correta. Vamos avançar. Questão de número 2. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente
observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade de 75 anos. Prestem bem atenção, pois aqui eu fiz uma pegadinha para a gente enfatizar um ponto que considero relevante. Observem, essa questão ela traz uma novidade que foi inserida no parágrafo 16 do artigo 201 da Constituição. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria compulsória, ou seja, a aposentadoria obrigatória, ela existia somente no âmbito dos regimes próprios de previdência social. Dentro do regime geral, não havia a previsão de uma aposentadoria compulsória, tá? Vamos tratar dessa forma. Com a reforma da Previdência Social, o parágrafo 16 do artigo 201 da Constituição passou a prever justamente isso que está aqui na primeira parte da questão, a dizer o seguinte: olha, os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade de 75 anos. Vamos parar aqui, ó, antes da idade. Então, qual foi a norma criada após a reforma da Previdência Social? Por exemplo, um cidadão que é funcionário do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Esse cidadão, ele é segurado obrigatório do regime geral na categoria de segurado empregado. Desde a reforma da Previdência Social, a partir do momento em que ele completa uma determinada idade, ele é obrigado a se aposentar. É a chamada aposentadoria compulsória, ok? Desde que ele já tenha o tempo mínimo de contribuição. Que tempo mínimo de contribuição é esse? Ora, esse tempo de contribuição, vamos colocar aqui, ó, eu estou escrevendo com o mouse, então não estranhe, eu escrevo devagar e minha letra fica parecendo a letra de um menino de 5 anos de idade. Mas vamos lá. O tempo de contribuição ele seria de 15 anos, no caso das mulheres, ó, e seria de 20 anos no caso dos homens, ok? Esse é o tempo mínimo de contribuição exigido após a reforma da Previdência Social. Então, se ao completar a determinada idade, o segurado já tiver, melhor dizendo, 15 anos de contribuição no caso da mulher e 20 anos de contribuição no caso do homem, ele será aposentado compulsoriamente. Obrigatoriamente ele terá que se aposentar. Qual é a pegadinha da questão? É que a idade não é de 75 anos, tá? Essa aposentadoria compulsória vai acontecer aos 70 anos de idade. Fique ligado nisso, tá? Então, os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, lembrando que todos eles são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, eles serão obrigados a se aposentar, serão aposentados compulsoriamente, desde que eles já tenham o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos para as mulheres e de 20 anos de contribuição para os homens. Eles serão obrigados a se aposentar quando completarem a idade de 70 anos. Perfeito, meus amigos? Lembrem-se disso, tá? Modificação trazida pela reforma da Previdência Social, que está lá no parágrafo 16 do artigo 201 da nossa Constituição. A questão 2, portanto, ela está errada. Vamos nessa. Olha aí a questão de número 3. João, jovem brasileiro de 21 anos, residente em Salvador, foi contratado pela empresa americana Digital Sound para trabalhar na Califórnia como desenvolvedor de software. Nessa condição, enquanto estiver trabalhando no exterior, João permanecerá vinculado ao RGPS como segurado empregado. A questão está
errada. E eu quero chamar a atenção para o fato de que João somente ficaria vinculado à Previdência Brasileira caso a empresa contratante fosse uma empresa brasileira. Ou seja, se ele é contratado no Brasil por uma empresa brasileira ou por uma subsidiária de uma empresa brasileira para trabalhar no exterior, ok, ele permanece vinculado à Previdência Brasileira. Ele ficaria aqui como segurado empregado. Mas esse não é o caso da questão, pois a empresa contratante, olha lá, é uma empresa americana. Ela não tem vínculo com o Brasil. Então, nesse caso, o nosso jovem João, ele vai trabalhar no exterior e ele não fica vinculado à Previdência, ele não vai ter vinculação com a Previdência Brasileira. Perfeito? Questão 3, portanto, ela está errada. Vamos lá para a questão de número 4. O padre, a freira, o pastor e o rabino são exemplos de pessoas vinculadas ao RGPS como segurados obrigatórios na categoria de contribuinte individual. Questão correta. Essas pessoas são enquadradas naquela denominação legal que é a de membros de Instituto de Vida Consagrada. Tá? Então, é o ministro de confissão religiosa, era essa a expressão que estava faltando, o ministro de confissão religiosa ou membros de Instituto de Vida Consagrada. Então, o padre, o pastor e o rabino são ministros de confissão religiosa. A freira, ela é membro de um Instituto de Vida consagrado ali à religião. Então, todos eles são segurados, as pessoas que desenvolvem essas atividades são seguradas obrigatórias do regime geral na categoria de contribuinte individual. A questão 4, portanto, está correta. Bem, questão de número 5. Questão de número 5 diz o quê? Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades. Corretíssimo, pessoal. Se eu exerço mais de uma atividade, sendo que ambas as atividades são atividades de vinculação obrigatória, eu estarei filiado ao regime geral em relação a cada uma delas. E o regulamento da Previdência Social, ele diz que eu também deverei ser inscrito no regime geral em relação a cada uma dessas atividades. Perfeito, meus amigos? Então, não esqueçam disso. Se a pessoa exerce mais de uma atividade, será vinculada ao regime geral em relação a cada uma dessas atividades. Vamos supor, por exemplo, um cidadão que ele seja, durante o dia, ele é funcionário de um banco, ele é um bancário ao longo do dia, tá? E nessa condição ele é segurado empregado. Mas, digamos que esse cidadão ele tem a formação em educação física e à noite ele ministra aula por conta própria, ele é um personal trainer. Ora, ele exercendo essa atividade de personal por conta própria, ele estará afiliado ao RGPS como segurado contribuinte individual, enquanto, em razão da sua atividade como bancário, ele estará vinculado ao RGPS como segurado empregado. Então, aquele que exerce mais de uma atividade, vincula-se, filia-se ao RGPS em relação a cada uma delas. Tranquilo? Vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Nos vídeos seguintes, vocês verão a solução das questões de 6 a 20. Se liga aí que volto já.